They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, your skin worms is in you. Seus vermes estão em você. You're in a sealed up casket without any air in there anyhow, but the skin worms are already there. Você está num caixão selado, sem nenhum ar dentro dele, ou de alguma maneira. Porém, os vermes da pele já estão aí. They're right in you, and they're ready to be called to duty anytime. Eles estão bem em você, e eles estão prontos para serem chamados ao dever a qualquer momento. Remember Caesar? He cankered right in the street. Lembre-se de César, ele apodreceu bem na rua. The skin worms eat him up, right in the street, his own skin worms. Os vermes da pele comeram-no completamente, bem na rua. Vermes da sua própria pele. They're right there ready. Eles estão bem aí, prontos. Though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Amen. Mesmo depois os vermes da minha pele destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Amém. You cannot annihilate it. Você não pode aniquilar. Though the skin worms eat it up, it still will come back again. Ainda que os vermes da pele o comam, ele ainda voltará novamente. Whom I shall see for myself, mine eyes shall behold, and not another. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o verão. He said it. Job, why? He was a believer. Ele disse, Jó, por quê? Ele era um crente. In trials, he was a believer. Nas provações ele era um crente. Persecution, he was a believer. Na perseguição ele era um crente. He was a genuine believer. Ele era um crente genuíno. Joseph, another believer. He couldn't help being what he was. José, um outro crente. Ele não podia evitar de ser o que ele era. He was a prophet. God made him a prophet. Ele era um profeta. Deus o fez um profeta. He didn't want to be different from his brothers, but he was different. Ele não queria ser diferente de seus irmãos, mas ele era diferente. God made him what he is. Deus o fez o que ele era. Nobody else could take his place. Ninguém mais podia tomar o lugar dele. Nobody can take your place. No matter how little you say, I'm just a housewife, nobody can take your place. Ninguém pode tomar o seu lugar. Não importa quão pequeno. Você diz, eu sou apenas uma dona de casa. Ninguém pode tomar o seu lugar. God in His great economy has so set the body of Christ in order till there's no one can take your place. Deus, em sua grande economia, tem assim estabelecido isso, o corpo de Cristo, em ordem, até que não haja ninguém que possa tomar o seu lugar. I would like to take Billy Graham's place, any of us ministers, but we can't do it. But just remember, Billy can't take our place. Como eu gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, qualquer um de nós ministros, mas nós não o podemos fazer. Mas apenas lembre-se, Billy não pode tomar o nosso lugar. See? We all have a place. Some of us are evangelists, some prophets, some teachers, some pastors, whatever we are. Veja, todos nós temos um lugar. Alguns de nós somos evangelistas, outros profetas, outros doutores, outros pastores, ou o que quer que seja. Some housewives, some mechanics, some farmers, whatever it is, God has set you in your place.
See? Algumas donas de casa, outros mecânicos, outros fazendeiros, o que quer que seja. Deus o tem colocado em seu lugar. Vê? Joseph was a prophet. José era um profeta. He couldn't help because he could interpret dreams. Ele não tinha culpa por poder interpretar sonhos. He couldn't help because that he saw visions. Ele não tinha culpa por ele ter visões. Watch how true he was. Observe quão sincero ele era. No matter if it cost him his fellowship with his brothers, he was true because he believed those dreams. Não importava se lhe custasse o seu companheirismo com os seus irmãos. Ele era sincero, porque ele cria naqueles sonhos. He believed that the dream that he had, that they'd all bow to him, the sheaves would, it come to pass because he believed it. Ele cria nisso. O sonho que ele teve, que eles todos se inclinavam diante dele, os molhos se inclinavam. Isto sucedeu porque ele creu. He was a genuine believer. Ele era um crente genuíno. How I got 5 minutes and 10 pages. Notice a scripture wrote out here. Como eu tenho 5 minutos e 10 páginas, note agora, note, de escritura copiada aqui. The woman, A mulher, Nathaniel, he was a believer. Is that right? Natanael, ele era um crente. Está correto? Nathaniel, when he saw what took place and it worked on him, that Jesus told him who he was and said he was an Israelite indeed and there was no guile in him, and told him where he was the day before praying under a tree. Natanael, quando ele viu o que ocorrera e operara nele, que Jesus lhe disse quem ele era e disse que ele era um verdadeiro israelita e que não havia dolo nele, ele disse onde ele estava um dia antes, orando debaixo de uma árvore. He saw him when Philip called him, he was a believer. Ele ouviu quando Filipe o chamara. Ele era um crente. There's many stand there said this is the devil's spirit. The devil does divine healing. Havia muitos que se encontravam ali que disseram, este é o espírito do diabo. O diabo faz cura divina. That old devil hasn't died yet today. Esse velho diabo ainda não morreu hoje. They believe that the devil does divine healing. Eles creem que o diabo faz cura divina. Jesus said if Satan can cast out Satan, then his kingdom's divided. And a kingdom can't stand. See? Jesus disse, se Satanás pode expulsar a Satanás, então o seu reino está dividido, e um reino não pode subsistir. Vê? Satan said he can't do it. So Satan cannot cast out Satan. Satanás disse ele não o pode fazer. Portanto, Satanás não pode expulsar a Satanás. So Nathaniel was a believer. Assim, Natanael era um crente. And when he seen the word made flesh, vindicated that he was a believer, he said, Thou art a Rabbi, thou art the Christ, thou art the King of Israel. E quando ele viu a palavra feita carne, vindicou que ele era um crente. Ele disse, Tu és Rabi, Tu és o Cristo, Tu és o Rei de Israel. He believed it. Ele creu. When the woman at the well saw it, she believed it. Quando uma mulher junto ao poço viu, ela creu. She is a believer. Ela é uma crente. When blind Bartimaeus, Quando o cego Bartimeu, when a woman come by, everybody's crying, going on. quando uma mulher se aproximou, e todo mundo estava chorando, bradando. Some of them saying there's a whole, I hear you raise the dead, there's a graveyard full of them up here. Come up and raise them. Let us see you do it. Alguns deles dizendo, há um monte, eu ouvi dizer que tu ressuscitas os mortos. Há um cemitério cheio deles aqui em cima. Sobe e ressuscita-os. Deixa-nos ver tu fazeres isto. See, that same devil that said, if thou be the Son of God, command these stones to be turned to bread. Veja, aquele mesmo diabo que disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Same one put a rag around his face, hit him on the head, said, pass the stick one to the other. So now, if you tell us who hit you, we'll believe you. O mesmo que colocou um trapo em volta de seu rosto, bateu-lhe na cabeça, disse, passaram a vara uns para os outros, disseram, agora, se tu nos disseres quem te bateu, creremos em ti. Them soldiers, see? Making fun out of him. Aqueles soldados, veja, escarnecendo-se dele. It looked like the card chip was down on him. Parecia que a situação estava lá embaixo para ele.
But just remember, God's always on the scene. He's right there ready at any time. Mas apenas lembre-se, Deus está sempre em cena, vê? Ele está bem aí, pronto, a qualquer hora. Now Jesus said, I could speak to my Father, and straightway He'd send me 12 legions of angels. Agora Jesus disse, eu poderia falar para o meu Pai e Ele logo me enviaria 12 legiões de anjos. Oh, what will one angel do? Oh, o que um só anjo faria? Vê? But you see, but He could send 12 legions just at His command. Porém, veja você, ele podia enviar 12 legiões, bem ao seu comando. But He had a job to do. He had something to do. He had to go through that. Porém, ele tinha um serviço a fazer. Ele tinha algo a fazer. Ele tinha que passar por isso. You've got something to do. God's got something for you to do. Você tem algo a fazer. Deus tem algo para você fazer. You may have some heartaches and some troubles. You may have some disappointments. But do we pray to shun them? Você pode ter alguns pesares e alguns problemas. Você pode ter alguns desapontamentos. Mas oramos nós para nos esquivarmos deles? No. Não. Lord, take me through them, whatever it is. Whatever it is, don't let me escape them. If they're set for me, just give me grace to go through that. That's all. Senhor, leva-me através deles. O que quer que seja, não me deixes escapar deles. Se eles são determinados para mim, apenas dá-me graça para atravessar isso. Isso é tudo. Now I noticed, blind Bartimaeus, he knew that they was told, this is that prophet of Galilee. He's the son of David. We believe it. Agora note, o cego Bartimeu, ele sabia disto. A eles foi dito, este é aquele profeta da Galileia. Ele é o filho de Davi. Nós cremos. Some of the believers must have told him that. Alguns dos crentes devem ter dito isto a ele. We believers know that he is that son of David. Nós, crentes, sabemos que ele é aquele filho de Davi. And he knew if he was the Word. E ele sabia se ele era, que ele era a palavra. If he knowed he was the Word, he knowed he could discern the thoughts of the heart. So he cried, thou son of David, have mercy on me. E se ele sabia que ele era a palavra, ele sabia que ele podia discernir os pensamentos do coração. Então ele clamou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. The unbelievers is hollering this and that, the church members. Os incrédulos estavam gritando isto e aquilo, os membros da igreja. That didn't stop blind Bartimaeus at all. Isso absolutamente não deteve o cego Bartimeu. He said, oh, Jesus, thou son of David, have mercy upon me. Ele disse, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perhaps he couldn't hear him, but he knew he was crying and he stopped and turned around. Talvez ele não o pudesse ouvir, porém ele sabia que ele estava clamando e ele parou e virou-se para trás. There was a believer. Ali estava um crente. He said, thy faith has saved thee. Amen. Ele disse, a tua fé te salvou. Amém. He said that to the woman with the blood issue, the same thing. Thy faith. Ele disse isso para a mulher com o fluxo de sangue, a mesma coisa. A tua fé. Because she said within her heart, if I can touch his garment, I'll be made well. Porque ela disse dentro de seu coração, se eu puder tocar seu vestido, ficarei boa. Thy faith has saved thee. See, she was a believer. A tua fé te salvou. Veja, ela era uma crente. That's the same thing as saved William Dow sitting there the other day with a complete heart failure and a heart attack, a man 91 years old. Essa é a mesma coisa que salvou William Dow sentado ali o outro dia, com uma completa parada cardíaca e um ataque cardíaco. Um homem de 91 anos de idade. Thy faith has saved thee. Why is a believer? A tua fé te salvou. Por quê? Ele é um crente. Reverend Tom Kidd here. He's going into his nearly, I guess, waiting around 90 years now. Oh, close to it. O reverendo Tom Kidd aqui, até mesmo entrando nos seus quase, eu imagino, a caminho de quase 90 anos agora de idade, perto disto. And when he was 79 years old, they took him to the hospital with a cancer on the prostate. E quando ele tinha 79 anos de idade, eles o levaram para o hospital com câncer na próstata. The doctor says he hasn't got a chance.
O médico diz, ele não tem nenhuma chance. But when we walked in that morning, seen that little patriarch with a shawl over his shoulders sitting there, beating a little cane, is almost beside himself. Porém, quando nós entramos aquela manhã, vimos esse pequeno patriarca com o chale sobre os seus ombros, sentado ali, batendo a pequena bengala. Ele estava quase fora de si. He said to an old woman sitting there, he called her grandmother. Known her, one of his members for years. Ele disse para uma mulher idosa sentada ali. Ele a chamava de avó, a conhecia, uma de seus membros durante anos. Said, you look as white as snow. Beyond his mental thinking. Disse, você parece tão branca como a neve, além de seu juízo. Yet when the power of God struck the room, he's alive tonight. That's been 4 years ago. Todavia, quando o poder de Deus atingiu o quarto, ele está vivo esta noite. Isso foi há 4 anos atrás. A man nearly 80 years old. And here he sits tonight, perfectly sound and well from the cancer. Um homem com quase 80 anos de idade. E aqui ele senta-se esta noite perfeitamente são e bem do câncer. Not a make-believer, a believer. Veja, não um crente manufaturado. Um crente. That's it. Believe he takes God at his word. Isso mesmo. Creia. Ele fia-se na palavra de Deus. Just the same as blind Bartimaeus was. Exatamente do mesmo modo que o cego Bartimeu foi. Blind, but yet he knew if he could attract the attention of Jesus Christ, he'd get what he wanted. Cego, contudo ele sabia que se ele pudesse chamar a atenção de Jesus Cristo, ele conseguiria o que ele desejava. The woman knew if she could touch his garment, she'd get what he wanted. She'd get what she wanted. A mulher sabia que se ela pudesse tocar seu vestido, ela conseguiria o que ela desejava. Ela conseguiria o que ela desejava. Tom knew. He had faith. If I'd pray for him, he'd get what he wanted. Tom sabia. Ele tinha fé que se eu orasse por ele, ele conseguiria o que ele desejava. And that's the same faith that Martha said, even now, Lord, whatever you ask God, God will do it for you. Não é essa a mesma fé que Marta disse? Mas também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus o fará por ti. My brother's laying there dead 4 days in the grave, but you just ask God and God will do it for you. Meu irmão jaz ali morto há quase 4 dias na sepultura. Porém, somente pede a Deus, e Deus o fará por ti. Said, thy brother shall rise again. Disse, teu irmão há de ressuscitar. And she said, yes, Lord. In the last days at the resurrection, he'll rise. He's a good boy. E ela disse, sim, Senhor. Nos últimos dias, na ressurreição, ele ressuscitará. Ele era um bom rapaz. I said, but I am that resurrection and life. Ele disse, mas eu sou essa ressurreição e vida. Yes, Lord, I believe that too. Sim, Senhor, eu também creio nisso. Where you buried him? That's it, it's over. Yes, sir. Onde o sepultaste? Isso mesmo, terminou. Sim, Senhor. The Queen of the South come up in that generation of unbelievers. That's right, and stood there and believed what she saw to be of God. A Rainha do Sul surgiu naquela geração de incrédulos, isso mesmo, e permaneceu ali e creu no que ela viu ser de Deus. The Bible said she'll raise up in the last day with that generation and condemn it, because she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon. A Bíblia disse, ela se levantará no último dia com essa geração e a condenará, porque veio dos confins do mundo, veio ouvir a sabedoria de Salomão. Moses was a believer. Moisés era um crente. Though he tried intellectually. He tried every scheme he could, but it wouldn't work. Ainda que ele tentasse intelectualmente, ele havia tentado todo o plano que ele podia, porém não funcionava. He tried to take Israel out, knowing that he was called to do it. Ele tentou tirar Israel, sabia que fora chamado para fazê-lo. He tried the mathematical way, he tried the military way, he tried the educational way. Ele tentou a maneira matemática, ele tentou a maneira militar, ele tentou a maneira educacional. He tried every way, but it wouldn't work. Ele tentou toda a maneira, mas não funcionou. But then he took God's way. Mas então ele tomou a maneira de Deus. What happened? O que aconteceu? There's a fire on a bush up there one day that wouldn't leave. Havia um fogo sobre uma sarça ali em cima um dia que não se ausentava. From there the word spoke to him and said, I
am. Not I was or I will be, I am. Dali a palavra falou com ele e disse, eu sou. Não eu era ou eu serei. Eu sou. He is still the I am. He is the Word, the eternal, everlasting Word. Ele ainda é o eu sou. Ele é a palavra, o eterno, palavra perpétua. Moses did not doubt. Moisés não duvidou. The difficulties against him, every nature against him, everything against him. As dificuldades contra ele, toda a natureza contra ele, tudo contra ele. By the crooked stick in his hand, he went down and took over the whole nation, drowned it in the Dead Sea out there, and took Israel to the Promised Land. Porém, uma vara torta em sua mão. Ele desceu e tomou controle de toda a nação, a afogou ali no Mar Morto. Ele levou Israel para a terra prometida. Why? He believed God. Por quê? Ele cria em Deus. Correto. He had a, that's the believer. Ele tinha uma... Esse é o crente. We could stay, I'll stay my half hour on the believers. Nós poderíamos ficar... Agora eu gastei a minha meia hora para falar sobre os crentes. Got 2 more classes. We'll hurry through them because they're not important anyhow. No. Tenho mais 2 classes. Nós passaremos rapidamente por elas, porque elas não são importantes de qualquer forma. Não. Then secondly, there comes now the unbeliever. Então, em segundo lugar, aí vem agora o incrédulo. Let's speak of the unbeliever next. Falemos do incrédulo a seguir. What does the unbeliever do? O que faz o incrédulo? We see the believer what? Accepts the word. Nós vemos que o crente, o quê? Aceita a palavra. Every race, every generation, all the way from Noah all the way up. Cada raça, cada geração, desde lá de Noé até o fim. We could take 6 months of revival right on that right there. Bringing up the characters. They believe. Nós poderíamos tomar 6 meses de avivamento exatamente sobre isso aí mesmo, expondo os personagens. Eles creem. The believer don't question. O crente não questiona. The believer believes it regardless of what it sounds like or what anybody else has got to say about it. How impossible it seems to be, the believer believes it. O crente crê nela, independente de como ela soe ou do que alguma outra pessoa tenha a dizer sobre ela. Quão impossível ela pareça ser. O crente crê nela. Believes what? The Word. Crê no quê? Na palavra. Not the creed, the Word. Não no credo, na palavra. Not the denomination, the Word. Não na denominação, na palavra. Not what somebody else says, what the Word says. Não no que alguma outra pessoa diga, no que a palavra diz. Now remember, that is the believer. Agora, lembre-se, esse é o crente. The believer doesn't question. O crente não questiona. The believer doesn't say, how can it be? If I can get it explained, that's the unbeliever. O crente não diz, como pode ser isto? Se eu puder fazer com que ela seja explicada, esse é o incrédulo. It's a believer that no matter what it is, if it's the Word, it's the Word. É o crente esse, não importa o que ela seja, se ela é a palavra, ela é a palavra. That's true. That's the believer. Isso é verdade. Esse é o crente. Now the unbeliever. Agora, o incrédulo. Now we see what, we'll take the unbelievers. Agora, nós vemos o que é. Nós tomaremos os incrédulos. We find out that they did all right as long as they get patted on the back and called disciples. Nós verificamos que eles procederam bem, enquanto recebiam tapinhas nas costas e chamavam-nos de discípulos. As long as everything went fine, they were all right. Enquanto eles tudo ia bem, eles estavam bem. But when this prophet that they believed to be a prophet and know was, that could heal the sick and so forth. Mas quando este profeta, que eles criam ser um profeta, e sabiam que era, que podia curar os enfermos, assim por diante. What did he do? When the real truth and the rebuke came, contrary to what they believed, they couldn't take the word. O que ele fez? Quando a verdade genuína e a reprovação vieram contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. They could take the miracles, and they performed them. Eles puderam aceitar os milagres, e eles os realizaram. They went out and cast out devils, preached the word,
and still unbelievers. Eles saíram e expulsaram demônios, pregaram a palavra e ainda assim incrédulos. Matthew 10, he sent them out, 2 by 2, the 70, and they cast out devils, insomuch that Jesus rejoiced and said, I've seen Satan falling like light from heaven. Mateus 10. Ele os mandou sair, de 2 em 2, os 70. E eles expulsaram demônios a tal ponto que Jesus se regozijou e disse, eu vi a Satanás cair do céu como luz. See? They cast out devils, Judas right with them. Veja, eles expulsaram demônios, Judas bem com eles. Here comes the unbelievers. Aqui vêm os incrédulos. But as soon as Jesus began to say that he was something, that he was the resurrection, he was the life. Mas logo que Jesus começa a dizer que ele era algo, que ele era a ressurreição, ele era a vida. What would you say if you seen the Son of Man ascend up from where he come from? O que diríeis se visseis subir o Filho do Homem de onde ele veio? Now this man trying to say he come from heaven. That's too much for us. We can't believe it. Agora, este homem tentando dizer que ele veio do céu, isso é demais para nós. Nós não podemos crer nisso. He said, what is it? The flesh that you're talking about profit nothing. It's the spirit that quickens. Ele disse, o que é isto? A carne da qual vocês falam para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. There you are. Aí que está. The spirit quickens the word. O Espírito vivifica a palavra. It's the spirit, not the creed. É o Espírito, não o credo. The spirit of the Holy Ghost quickens the word to you. It becomes alive, and there you are. You see it. O Espírito do Espírito Santo vivifica a palavra para você e se torna viva. É aí que está. Você vê. By faith you see it, you know it's so, because the word said so. And the spirit quickens the word to you. Pela fé você vê. Você sabe que é assim porque a palavra assim disse. E o Espírito vivifica a palavra para você. There you are. Aí que está. Now he said, and as soon as we did this, we find out the unbelievers, when you say something that they don't agree with, they walk out on you. Agora ele disse, o que irá... É assim que fizéssemos isto, nós verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com o que eles não concordam, eles o abandonam. I just want... Oh, that's getting so dense in the world today. Simplesmente não irei. Oh, isso está ficando tão intenso no mundo hoje. Start and just say something, they gather in. I notice at meetings they'll gather in great crowds. And you stand up, start saying something. Comece e simplesmente diga algo. Eles se ajuntam. Eu noto em reuniões que eles se ajuntam grandes multidões. E você se levanta, começa a dizer algo. Now it's long, they'll sit there just watching. Just waiting. Agora, enquanto... E ele se senta ali, só observando, só esperando. And as soon as you say, now Jesus Christ identified himself as Messiah because that he was a prophet. That jug's done full, away it goes. Então, assim que você diz, agora Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele era um profeta. Aquele vaso está completamente cheio. Ele se vai. Somebody, and away they go. Alguém e eles se vão. What is it? Unbelievers. O que é isto? Incrédulos. Now you say you're making that up. I'm not. I'm saying just exactly what the Bible says here. Agora você diz, o Senhor está inventando isso. Não estou. Estou dizendo bem exatamente o que a Bíblia diz aqui. They were unbelievers and they walked out. Eles eram incrédulos e eles foram embora. Though they were disciples. But it was contrary to what... Ainda que eles fossem discípulos. Porém, era contrário ao que... He said, who could believe a thing like that? See? Eles disseram, quem poderia crer numa coisa como essa? Vê? There's Pharisees and Sadducees that had come out, John went in with him. Eles eram fariseus e saduceus que tinham aparecido, se unido e associado com ele. Because, see, when the supernatural is displayed, it produces 3 different types. Porque, veja, quando o sobrenatural se manifesta, produz 3 tipos diferentes. It did down in Egypt. It produced the unbeliever, the believer, and make-believer. Produziu lá no Egito.
Produziu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. It did all three classes. Produziu todas as três classes. This row down here till we just go on and on through the night, explaining how it is. Everywhere you find, you see them three. Justamente anotado aqui, até que nós simplesmente atravessemos a noite sem parar, explicando como que é. Em todo lugar você encontra, você vê esses três. Always that way. See, you find them. Sempre dessa maneira. Veja, você os encontra. Now watch, these 70, they walked out because it didn't agree with what they believed to be right. Agora observe, estes 70, eles foram embora porque ela não concordava com o que eles criam ser correto. We haven't got no thought coming, it's what he said. Nós não temos nenhum pensamento que surja. É o que ele disse. You deny your own thinking. You just say what he says. Você nega o seu próprio pensamento, você apenas diz o que ele diz. That's really confession. Isso é realmente confissão. Confession means to say the same thing. Confissão significa dizer a mesma coisa. If I confess that a certain thing taking place, I say the same thing that's taking place. Se eu confessasse que uma certa coisa ocorreu, eu diria a mesma coisa que ocorreu. That's what real confession is, and he's the high priest of our confession. See? Isso é que é a verdadeira confissão. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Saying the same thing God said. See, that makes it right, because you're just repeating God's word. Dizendo a mesma coisa que Deus disse. Veja, isso torna correto, porque você está exatamente repetindo a palavra de Deus. Now notice, the 70 walked out. Agora note, os 70 se foram. What did they do? O que eles fizeram? And they went out just because if they disagreed. E eles saíram simplesmente porque discordaram. Their wisdom, their church affiliation was too much. A sabedoria deles, a afiliação da igreja deles foi demais. That was too much for them to think that this man standing here, that all the rest of the people believed that was illegitimate born. Isso foi demais para eles pensarem que este homem que aqui se achava, todas as demais pessoas criam que aquele foi nascimento ilegítimo. He had no rights to call himself God, and he was just a man. Ele não tinha nenhum direito de chamar a si mesmo de Deus. Ele era apenas um homem. Said, we don't stone you for a good work you do, but we stone you because you being a man make yourself God. Disse, nós não te apedrejamos, pois uma boa obra fazes. Porém, nós te apedrejamos porque tu, sendo um homem, fazes a ti mesmo Deus. And the word said he was God. E a palavra disse que ele era Deus. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. The very scriptures that they read. As próprias escrituras deles, que eles liam. The very day that they were singing the psalm, the 22nd psalm, my God, why hast thou forsaken me? All my bones, they stare at me. Not one bone shall be broken. E no mesmo dia que eles cantavam o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam. Nenhum só osso será quebrado. The very coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering to be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound and bound. You have no tenderness. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back again.